Olá, nós do canal O que Rola na Geronto estamos aqui de volta para um assunto importantíssimo para todas as pessoas, até para quem ainda não chegou na velhice. Hoje nós vamos discutir uma coisa que está aí na crista da onda, que é a vacina contra herpes zoster e prevenção de demência, principalmente prevenção contra Alzheimer, né? E nós trouxemos aqui, já queremos o canal, já quer agradecer a disponibilidade de estar conosco da médica infectologista Marta Heloísa Lopes. Marta, muito obrigado, seja muito bem-vinda para discutir um assunto tão importante, complexo, mas muito importante, e que tem aí ganhado é, ciência mundial, já está ciência mundial, tá certo? Então, eu queria, inicialmente, apresentar a Marta, né? A Marta é uma médica infectologista. Ela é professora associada do Departamento de Infectologia e Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. Ela é a médica responsável pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o CRIE, que é vacina, por exemplo, né? Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, e ela é a representante da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do Ministério da Saúde. Portanto, para discutir esse assunto, a vacina contra a herpes zoster, prevenindo demência, nada melhor do que Marta tem todos os requisitos e predicados para nos colocar, né, nesse assunto e de forma bem concisa e bem consistente. Marta, seja bem-vinda. Eu vou te dar aí um minutinho, Marta, para você fazer sua apresentação, e aí eu faço a introdução e aí, depois a primeira pergunta do nosso assunto. Marta, pode falar um pouquinho. Bom, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Realmente é muito gratificante estar aqui com vocês hoje, né, esse programa de ampla audiência e um assunto que realmente é um assunto instigante, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e vamos lá. E nós que agradecemos, Marta. E olha, por que esse assunto é tão instigante e importante, né? Demência é uma doença temida por todo mundo, tá certo? E é muito prevalente na velhice. Só lembrando que, por exemplo, nonagenários, 50% dos nonagenários têm alguma perda cognitiva. Então, a maioria das pessoas tem medo de perder memória, de ficar esquecido, que é o principal sintoma da demência, das demências. É a característica mais comum. E o impacto que uma demência, e principalmente o Alzheimer, que é a demência neurodegenerativa mais frequente, é enorme para o indivíduo, para a família, para a sociedade e para o sistema de saúde e para o sistema social. Impacto financeiro, econômico, psicológico, por aí vai, na qualidade de vida. E o que é importante, a maioria dos casos de demência, principalmente as neurodegenerativas como Alzheimer, não tem cura. E prevenir uma demência neurodegenerativa ainda é muito complicado. Que causa o Alzheimer, tá certo? Isso daí que leva, por exemplo, à prevenção. Se eu souber a causa, eu sei prevenir melhor. São fatores genéticos, são fatores ambientais, é o estilo de vida, o que é? Então, as causas exatas de Alzheimer, por exemplo, não são totalmente conhecidas, tá certo? Então, este assunto, vacina contra herpes zoster e prevenção de demência, ele fica extremamente importante nos dias de hoje, porque se a gente conseguir descobrir como fazer uma boa prevenção,
E se souber um pouquinho mais de como é a causa, a gente vai estar aí com meio caminho andado até para cura. Quem sabe? Prevenção e cura. E Marta, então eu queria te fazer a primeira pergunta. Qual a relação entre a varicela, que é a catapora, e o herpes zoster? Qual o vírus que é causador dessas duas doenças, varicela, catapora, né, e o herpes zoster? Bom, o vírus é o vírus varicela zoster, esse é o nome dele. Na primo-infecção, ou seja, a primeira vez que a pessoa entra em contato com este vírus, antigamente era na infância, não tinha vacina. Agora, a maioria das crianças não entram mais em contato com o vírus da forma natural, elas são vacinadas. Mas a vacina é uma vacina de vírus vivo também. E este vírus causa catapora nesta primeira vez que ele entra em contato com a pessoa. Mas é um vírus do grupo dos herpes vírus. Todos os herpes vírus são caracterizados por serem vírus de latência. O que quer dizer isso? Eles ficam latentes no nosso organismo. Então, o vírus varicela zoster, a catapora passa, não tem mais nada, curou tudo, ele fica latente no nervo da medula. E lá ele fica latente por anos. E pode reativar posteriormente na forma de herpes zoster. Então, herpes zoster oftálmico, herpes zoster torácico, herpes zoster de ciático, eles sempre acompanham o trajeto de um nervo, que era lá onde ele estava latente. Então, as duas doenças são manifestações diferentes de um mesmo vírus. E só tem herpes zoster quem teve catapora no passado. Pode não ter tido catapora sintomática, pode até ter sido assintomática, mas teve catapora, entrou em contato com o vírus varicela zoster. Obrigada, Marta, pela resposta, e eu também não posso deixar de registrar aqui em nome do canal, certamente o Carlos fará isso, a nossa alegria, o prazer de tê-la conosco, professora. Muita honra, já esteve anteriormente, e trazendo esse assunto super atual. Ok, nós já entendemos, não é? A questão da varicela, o herpes zoster, quer dizer que ele fica, quem já teve tem risco de ter, e aí você definiu bem onde que ele pode se manifestar. Mas a minha pergunta é: qual a diferença entre o herpes zoster e o vírus do herpes simplex? São diferentes? Como que eles se manifestam? São diferentes. Os dois, o vírus varicela zoster é um vírus. E o vírus do herpes simples, tanto o herpes simples 1 quanto o herpes simples 2, é outro vírus. Os dois são vírus que fazem parte do grupo dos herpes vírus, que tem outros vírus também. E os dois são de latência. Os dois ficam latentes no nosso organismo. Por isso que quem tem herpes simples, que são aquelas bolinhas que podem aparecer no lábio, podem aparecer na face, tem recaídas. Tem uma vez, tem outra, porque ele fica latente no nosso organismo. Mas são vírus diferentes. Embora tenha esse nome herpes zoster é uma coisa, uma doença extremamente dolorosa, lesões que duram 15 ou mais dias, que mesmo depois que desaparece a lesão, pode dar uma dor que a gente chama de neurite pós-herpética, uma dor importante, que inclusive dificulta as atividades habituais da pessoa, totalmente diferente do herpes simples, que dá aquelas bolinhas, que é desagradável, dá uma queimação, mas que não tem uma gravidade maior. Em síntese, nós temos uma família grande de herpes, correto? O zoster é um irmão, uma pessoa dessa família. É simples ou simplex que são chamados os outros? A gente fala simples. Desculpa que eu falei errado. Então, são os simples. Se você deu um exemplo, se você puder falar, porque boa parte da população brasileira tem, não é? Ou não, e se está associado tanto o herpes zoster como o simples com a questão de baixa imunidade, só para a gente se localizar nisso, Não, nada. não estão. O herpes zoster, Ah, sim. ok. Geralmente é quando o indivíduo está com a imunidade comprometida, então pacientes que têm câncer, pacientes transplantados, ou idosos que têm a senescência imunológica.
Já o herpes simples, não. A gente não sabe exatamente quais são as causas que faz com que ele reapareça, né? E ele é muito frequente. O simples 1 é mais frequente, a gente chama assim, grosseiramente falando, nas lesões da cintura para cima. E o herpes simples 2 nas lesões da cintura para baixo, é o herpes genital, tá? Mas não estão associados obrigatoriamente a comprometimento da imunidade. Já o varicela zoster, sim, está. Marta, prazer ter você aqui com a gente. Queria mais uma vez agradecer e trazendo um assunto aí tão interessante e importante, né? E inovador. Então, assim, você já falou dessas questões, né? Diferenciando um vírus do outro, né? A gente sabendo que o zoster acaba sendo o remanescente aí da catapora, né? Então, assim, eu queria que você dissesse para a gente agora como surgiram as primeiras hipóteses de que demência, em geral, não apenas o Alzheimer, poderiam ser causadas por um vírus. Na verdade, surgiram quando a história de que os vírus podem causar demência e outras afecções também já é mais antiga. E particularmente os herpes vírus, que como são vírus de latência, ficam aí, poderiam se manifestar posteriormente e estarem implicados em várias doenças. Então isso já vem sendo discutido na literatura há algum tempo. Mas a história que a gente está discutindo hoje, né, que a vacina do vírus varicela zoster prevenindo a demência, é mais recente, porque isso surgiu com o aparecimento das vacinas para herpes zoster, e que foram começando a aparecer na literatura trabalhos mostrando que as pessoas vacinadas para herpes zoster tinham menos probabilidade de desenvolverem demência do que os não vacinados. Então, isso é um assunto, este especificamente, mais recente. É um assunto agora dos anos 2000 e particularmente de 2010 para cá, porque os pesquisadores foram notando que as pessoas que tomavam a vacina de herpes zoster, perdão, tinham menos probabilidade de ter demência do que a população em geral. Então, embora o estudo, a suspeita de que os vírus possam estar indicados em várias doenças, inclusive nas doenças demenciais, seja mais antiga, este assunto que nós estamos discutindo agora é mais recente. Marta, excelente. Isso nós estamos já entrando nesse assunto da prevenção, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Eu queria te perguntar se apenas o vírus varicela zoster é que está implicado numa provável causa dessa lesão do neurônio, tá certo? Levando à demência, ou se outros vírus também possam estar implicados. Por exemplo, o vírus herpes simples, será que ele também pode causar demência? Outros vírus o citomegalovírus, por exemplo. Enfim, será que é só o zoster ou será que outros vírus também possam estar implicados na provável causa da lesão neuronal que leva à demência? Então, a resposta bem franca é: não sabemos. Mas, na verdade, até o momento, o único vírus em que se conseguiu demonstrar esta associação da patogenicidade do vírus em relação à lesão neuronal foi o vírus varicela zoster. Há suspeitas de que outros vírus também possam estar envolvidos, mas não há nada determinado. Então, neste momento, o que nós podemos afirmar dos trabalhos publicados, das investigações conduzidas, é a respeito do vírus varicela zoster. Estou adorando sua prontidão na resposta, a afirmação, a certeza e a objetividade. Eu acho que isso tem um impacto muito bom para quem nos escuta, para quem nos acompanha. Mas agora eu vou pedir para você detalhar que alteração ocorre, né, do ponto de vista neurológico, que o varicela zoster provoca. O que acontece? Quais são elas?
Então, ele é um vírus neurotrópico. O que quer Neuro... dizer neurotrópico? Ele tem tropismo pelo sistema nervoso central, né? Então, por exemplo, o vírus da hepatite é um vírus hepatotrópico, porque ele tem tropismo pelo fígado. O vírus varicela zoster é neurotrópico, tem tropismo pelo sistema nervoso central. Então, não só ele infecta o sistema nervoso central, como ele fica latente no sistema nervoso, como eu já falei, né? E a hora que esse vírus reativa, então, sob a forma de herpes zoster, esse vírus pode causar, ele desperta uma resposta imune do nosso organismo. O nosso organismo tenta combatê-lo, né? Porque é um elemento estranho. E esta reação que ele provoca é uma reação que a gente chama de pró-inflamatória. Desperta, então, uma resposta de elementos que fazem parte do nosso organismo, da nossa resposta imune, mas que são agentes inflamatórios. Então, esta inflamação, que tem por finalidade combater o vírus, acaba lesando também células neuronais. Esta resposta inflamatória. E com isso, ele pode levar a uma degeneração neuronal. Então, isto já era conhecido. O próprio vírus varicela zoster pode, eventualmente, levar a esse estado de inflamação, e essa inflamação levar, então, a um dano cerebral. Além disso, há também, na verdade, isso tudo são hipóteses que ganham cada vez mais força, mas que ainda deixamos bem claro, ainda estamos no terreno das hipóteses. E o outro aspecto é uma vasculopatia. Ele compromete também, por essa lesão inflamatória, predominantemente a parede dos vasos, artérias, veias, levando então a um comprometimento vascular. E este comprometimento vascular também leva a um comprometimento do sistema nervoso central, por menor fluxo de sangue. Esse é um tipo de acometimento que está muito bem descrito para a doença de Alzheimer, né? Que esse comprometimento, esses microinfartos que podem acontecer no sistema nervoso central, vão então comprometendo o cognitivo, né? A capacidade de entender, né? Então, predominantemente, o próprio vírus causa predominantemente uma lesão inflamatória, que essa lesão inflamatória leva à alteração, uma vasculopatia, né? E, além disso, o próprio vírus também, independente dessa resposta inflamatória, o próprio vírus também pode causar uma lesão neuronal. Por isso que o zoster, quando reativa e o vírus está vivo, ele não está mais latente, também pode causar lesão nos neurônios. Me surgiu uma dúvida agora, Sérgio, só para isso. Por exemplo, um idoso, qualquer pessoa que tem o varicela zoster, ele teve lá em janeiro do ano passado. Ele poderia de novo acontecer em janeiro do ano seguinte? Ele é repetente várias vezes? Ou quando eu já tenho uma vez, eu fico forte? Não. Como é que é isso? Não, ele pode repetir, Quantas vezes? porque ele continua latente. Nós não conhecemos o Ótimo. modo de eliminar esse vírus. Ok. Não conhecemos, entendeu? Por exemplo, o herpes zoster, quando a gente tem uma reativação do vírus, tem o herpes zoster, a gente deve tratar. E trata com drogas antivirais, tá? O valaciclovir, por exemplo, é uma dessas drogas que se usa no tratamento. Ele é uma droga útil, porque ele diminui o tempo de doença, diminui a dor, né? Pode diminuir a tal da neurite pós-herpética, mas ele não elimina o vírus que está latente no sistema nervoso. E ele pode se reativar outras vezes. E Marta, me fala uma coisa: se a pessoa for vacinada contra o vírus da varicela zoster, há diminuição do risco de demência no futuro? Qualquer das Então, vacinas contra o vírus produz o mesmo efeito protetor? O efeito é dose dependente? Como que é isso? Então, veja, o que está se discutindo agora e todos esses trabalhos que estão aparecendo é em relação à vacina de herpes zoster, que é uma vacina diferente da vacina de varicela, da vacina de catapora que a criança toma.
A vacina de catapora impede que a criança tenha catapora, porque quando ela entra em contato com o vírus, ela não fica com aquelas lesões, ela não fica doente. Mas a vacina de catapora é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, este vírus vivo também fica latente no nosso organismo. Quero deixar isso bem claro. Não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo agora. A vacina de herpes zoster é uma vacina que vai tentar impedir a reativação do vírus. Ela não serve para impedir que a criança tenha catapora. Nem é para isso que ela... Tanto que ela é recomendada para indivíduos acima de 50 anos de idade ou a partir de 18 anos, se tiverem comprometimento da imunidade. Então, esta vacina que protege para herpes zoster, é esta vacina que está implicada nisso que a gente vai discutir agora, que é a prevenção da demência. Existem 2 tipos de vacinas contra herpes zoster. Uma vacina antiga, que cada vez está sendo menos usada, que é uma vacina de vírus vivos atenuados, uma altíssima quantidade de vírus vivos atenuados. Só que essa vacina não podia ser feita em imunodeprimidos, porque é uma vacina de vírus vivos, eles não podem tomar. Não podia ser feita com segurança em muitos idosos que têm comprometimento da imunidade. Então, ela não era uma vacina tão útil. E mais recentemente, né, a partir de 2017, predominantemente, surgiu uma nova vacina, que é uma vacina de uma glicoproteína. A glicoproteína é um pedacinho lá, é uma proteína da superfície do vírus varicela zoster. Então, é uma vacina de vírus inativado, morto, e só um pedacinho, só a proteína do vírus. E esta vacina pode ser feita em pacientes imunodeprimidos, pode ser feita em idosos, e essa vacina leva a um alto grau de proteção contra herpes zoster, contra a reativação do vírus. Ela não elimina o vírus, ele continua lá na medula, mas ela impede a reativação do vírus. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim. Sim. Ô, Marta, olha, nós já estamos até falando, mas eu queria que você começasse a mostrar essa história, né? Porque por que foi chegando a essa conclusão, a ciência foi chegando à conclusão de que vacinar contra o vírus zoster, né? Essa vacina nova, inclusive a que você está dizendo, ela protegeria contra a demência. Então, teve um estudo recente, publicado numa revista, Nature, né, que mostrou essa associação entre a vacina contra o zoster e a prevenção de demências. Você queria comentar sobre esse estudo, então, da Nature? Perfeito. Só que antes de comentar o estudo da Nature, vocês vão me permitir fazer um breve histórico aqui, porque é o seguinte, desde da primeira vacina, a vacina de vírus vivos, né, que eu falei, contra o herpes zoster, essa vacina chamava Zostavax, inclusive, ela foi comercializada no Brasil também, só na saúde suplementar, mas chegou a ser comercializada no Brasil também. E algumas clínicas até têm ainda essa vacina. Então, desde os tempos desta vacina, que é de 2012 para cá, alguns estudos observacionais, então estudos de observação, começaram a ver a relação de que pacientes que tomavam, pessoas que tomavam essa vacina, ficavam protegidas de zoster, ela protegia, eles tinham menos episódios de zoster do que as que não tomavam. E, além disso, começou a se notar que também tinham menos quadros demenciais. Os primeiros estudos, aliás, foram relacionados à doença de Alzheimer, tá? Então, esses estudos foram aparecendo na literatura. E eram estudos predominantemente observacionais, se observava isso. E como é que se observava? Fazendo uma comparação entre pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas. Os vacinados tinham menos zoster e tinham menos demência. E os não vacinados tinham mais zoster e, eventualmente, também mais demência. Então, isso foi aparecendo. E aí tem vários estudos na literatura já mostrando isso, tá?
Mas este estudo, publicado recentemente mesmo, foi em abril que ele foi disponível online e impresso, ele é de 8 de maio de 2025, ou seja, é bem recente. Este estudo propõe uma metodologia diferente em que ele não é só um estudo de observação, não é só um estudo observacional. Ele tenta mostrar que há uma relação de causa e efeito entre tomar a vacina e prevenir a demência. Então, esta é a grande diferença deste estudo em relação aos outros. Se eu tiver um mini tempo, como é que é esse estudo? Esse estudo foi feito por pesquisadores da Alemanha, dos Estados Unidos, da Áustria, em conjunto, mas eles usaram uma população do país de Gales. No país de Gales, em 2013, foi introduzida uma vacinação pública contra herpes zoster. Então, a vacina de zoster, tá? E lá em 2013, eles começaram com a vacina viva. Tanto que esse estudo se refere à vacina viva, a tal da Zostavax, não a essa vacina que nós temos agora, que é a vacina inativada, só da proteína de superfície. E lá, quando foi feito quando foi feita essa intervenção lá no país de Gales, eles declararam que as pessoas só iam tomar vacina as pessoas entre 70 e 80 anos de idade. As maiores de 80 não estavam elegíveis para vacinação, isso foi decisão da saúde local. E as menores de 70 também não. Então, este estudo foi bom, porque quando você faz um estudo comparando quem tomou vacina e quem não tomou, pode ter uma coisa que a gente chama de viés. Por quê? Quem vai buscar a vacina pode ser uma pessoa mais interessada, uma pessoa que tem mais preocupação com a saúde, uma pessoa que tem mais facilidade de ser vacinada. Enfim, pode ter outros fatores que estão influenciando em ela ter ou não demência. Agora, esse daí não. Esse daí foi uma escolha da saúde local e tinha gente que queria tomar e não tomou porque não estava dentro da faixa etária, e tinha gente que podia ter tomado e não tomou também porque não foi. Então, não foi um estudo que o pesquisador escolheu, você toma ou você não toma. Era um estudo da população. E neste estudo, eles mostraram, esse é o estudo da Nature, eles mostraram 20% de proteção em relação à demência. Ou seja, 20% a mais, né, da população que tomou a vacina não desenvolveu mais de 20% em relação a que não tomou a vacina. Tá? Então, esta é assim, a grande diferença deste estudo, mostrando que, com isso, eles inferem, então, que eles estão demonstrando uma relação de causa e efeito, não é uma mera associação. Não sei se isso ficou claro. Posso tentar explicar um pouco melhor. Marta, eu acho que essa questão é tão importante que é preciso você repetir e falar com outras palavras também, porque a gente tem idosos aqui, pessoas leigas, né? Ah, O que você está então, mostrando é o seguinte: não foi apenas uma associação, quer dizer, as pessoas que tomaram a vacina, encontrou-se que 20% não teve demência contra aquelas que não tomaram, mas você está mostrando que foi uma coisa mais importante ainda. Você isso. está mostrando que o estudo está até provando que existe uma causa, né, uma relação de causa e efeito, isto é, quando Exato. eu vacino, é a vacina que não deixa que o indivíduo tenha demência. Sim. Então, falando em relação de causalidade ou de associação, então, por exemplo, os primeiros estudos lá mostravam que o cigarro, né, o tabaco, estava associado com câncer de pulmão, né? E naquela época surgiu até uma ideia, bem, muitas pessoas que fumam tomam café também, e tomam muito mais café que outras pessoas. Então, café também está associado ao câncer de pulmão? Não. Existe uma associação, cigarro e café. Agora, a relação de causa e efeito não foi demonstrada para o café.
café não causa câncer. Pode até ter uma associação, né? Mas quem causa câncer é o fumo. Ele é que está relacionado. Então, entendeu? Não basta estar associado, precisa estar realmente, né, essa causa e efeito. E aí, o que se admite é o seguinte: por que essa vacina, então, teria essa relação de causa e efeito? Primeiro, porque essa população não foi uma população que teve nenhum viés, foi o que estava lá no país de Gales, por isso que foi escolhida essa localidade, né? Eu tenho aqui anotado, mas são muitas pessoas, eu não quero falar um número, por chutando aí um número, eu preciso ver aqui, mas são 600 mil pessoas que foram estudadas, era a população, então é um número extraordinariamente grande, né, de pessoas que foram estudadas. E aí, a principal hipótese para isto é que a vacina impede a reativação. Quem causa a lesão é o vírus, é a reativação do vírus, tanto por aquilo que eu já falei, a resposta inflamatória, tá certo? Quanto pela lesão direta do vírus, causando lesão neuronal, causando lesão vascular. Então, no momento em que você não reativa o vírus, porque a vacina não deixa o vírus reativar, você tem menos lesão, tendo menos lesão, você vai ter menos demência. Excelente, como diz o Sérgio. Ô, Marta, e teve outros estudos e se eles encontraram essa mesma associação? Teve outros estudos que eles encontraram. Agora, recentemente, tem um outro estudo que foi publicado agora também em 2025, e aí com uma população americana, né, uma população dos Estados Unidos, em que eles mostram uma proteção até um pouco maior que essa do estudo da Nature, uma proteção de 32%. Ou seja, as pessoas que tomam a vacina teriam 32% a menos de probabilidade de ter demência do que aquelas que não tomam. E este estudo que encontra esta probabilidade é um estudo já feito com a vacina mais nova, né? E uma coisa importante que eu esqueci de comentar é que você precisa de um tempo para ver isso, né? Não é tomou a vacina, né? O período de observação deste estudo da Nature é de 7 anos, que é um período de observação grande, né? Bem considerado. Esses estudos com a vacina inativada, com essa vacina que a gente está tomando mais recentemente, né, de vírus inativado, são estudos com período de incubação, de observação um pouco menor, porque essa vacina é mais recente, é de 2017 para cá, tá? Tudo bem? Fala. Marta, nessa questão toda, eu queria te perguntar o seguinte, nos resultados desses estudos, dessas pesquisas que foram feitas, há diferenças entre sexo, raça e etnias? Uma ótima pergunta. Protege mais mulheres do que homens. Tanto no estudo da Nature quanto em outros estudos, a proteção foi mais forte, mais nitidamente observada em mulheres do que em homens, tá? Em relação à raça, etnia, não houve diferença, mas em relação a homem e mulher, sim. Foi mais protetora em mulheres do que em homens. Não é muito mais, mas há uma diferença nítida. Estatisticamente significante, como a gente diz. Marta, né? Bom, até porque que essa diferença, mas eu queria te perguntar uma outra coisa também, né, relacionada à questão da vacina. As vacinas são produzidas por laboratório. Então, a gente sabe que o laboratório vende a vacina, né? A possibilidade, então, será que há uma possibilidade de que os achados aí tenham sido contaminados, vamos chamar assim de contaminados, por interesses financeiros, de lucro, por exemplo? Há conflito de interesse por parte dos pesquisadores? Porque isso é muito importante. Sim, claro. É uma excelente pergunta também.
Veja, pelo menos declarados, e esses estudos foram publicados em revistas de peso, né? Em a Nature, uma revista mundialmente famosa e com alto índice de impacto, os autores não declaram nenhum conflito de interesse. E o que chama atenção é que este aspecto de prevenção de demência não foi estudado nos estudos conduzidos pelos laboratórios produtores, nem pelo laboratório produtor da vacina de vírus vivo, nem pelo laboratório produtor da vacina inativada. Então, isso daí foi realmente um achado. E uma das coisas que fortalece é que estes estudos, né, que a gente está citando aqui, são estudos independentes, não são estudos financiados pela indústria farmacêutica, e os autores declaram não ter conflitos de interesse. Então, isso é uma coisa que é muito boa do ponto de vista de que foi um achado, né? A vacina não foi feita para isso, né? E foi demonstrado independentemente. Isso dá mais segurança para a gente avaliar esse dado. E até ninguém pode dizer assim, o laboratório quer vender a vacina para o Ministério da Saúde. Quer dizer, é um achado independente. Muito obrigado. E agora, se a pessoa for vacinada contra o vírus varicela zoster, a diminuição do risco de demência no futuro, eu acho que isso é a nossa motivação dessa conversa hoje. E qualquer das vacinas contra o vírus produz o mesmo efeito protetor e o efeito é dose dependente. Eu creio que você já falou de formas diferentes, mas nós vamos amarrar esse conteúdo agora, que é extremamente importante. Olha, as perguntas que vocês escolheram foram muito boas. Essa também é uma ótima pergunta. Veja, a vacina da varicela, a vacina que protege contra a catapora, não protege de demência. Por quê? Porque o vírus fica lá latente, ela protege de ter uma doença grave, e catapora pode ser grave, viu? Catapora, inclusive, pode ser fatal. As pessoas acham que catapora é uma doencinha leve, que não tem maiores problemas, mas a catapora pode ser uma doença grave em crianças imunocomprometidas, e mesmo em crianças saudáveis, ela pode ser porta de entrada de infecções bacterianas e pode levar a óbito. A gente tem isso registrado no nosso meio e em outros locais. Então, importante vacinar contra a catapora, porque é uma doença potencialmente grave. Mas a vacina de catapora não previne demência, porque o vírus continua lá. E o que vai desencadear, por tudo isso que nós estamos discutindo, é a reativação do vírus. A hora que o vírus reativa no sistema nervoso central, levando ao dano neuronal, tá? Então, a vacina de catapora não previne demência, tá? Agora, as vacinas de zoster, as duas, tanto a de vírus vivo quanto a inativada, né, da glicoproteína de superfície, tem o mesmo efeito. Elas protegem de zoster, né? E isso é uma coisa importante, porque o zoster é extremamente doloroso, muitas vezes o indivíduo fica incapacitado por longo período de tempo, porque fica com dor, né, a tal da neurite pós-herpética. Então, além dela prevenir a reativação, ela previne esse dano ao neurônio, tá? Então, com isto, ela previne, então, ela diminui, pelo menos, né, a possibilidade do desenvolvimento de demência. E eu quero chamar atenção para uma coisa que eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas previne 20% a 30% de demência? Isso é muito pouco. Não é. Se a gente for pensar, né, eu acho que isso é uma coisa, assim, significativa. Se você puder ter 20% a menos de casos, né, pela ação de uma vacina, é extremamente importante. Marta, se a pessoa for acometida por um episódio de herpes zoster, a doença, né, a chance de demência aumenta. É uma infecção ativa, aumenta o risco. E se for acometida de uma segunda ou terceira vez, né, o que é possível, a chance também vai aumentando? Sim,
Sem dúvida, isso é bem evidente, aumenta. Porque cada vez que há essa reativação, o vírus ativamente ali está lesando o neurônio, ou a própria ação do vírus, ou da resposta inflamatória desencadeada pela presença do vírus. Então, sem dúvida nenhuma, aumenta a chance de demência. Inclusive, nesse trabalho da Nature, eles têm um dado que é muito interessante, que eles mostram o seguinte, que na população não vacinada, quanto mais episódios de zoster eles tiveram, maior era a chance de desenvolver demência. Isso também é um dos resultados desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho muito complexo, tem muitas informações, mas é um trabalho que a gente chama de muito robusto, é um trabalho muito bem feito. Incrível mesmo, Marta, porque, olha, então, a importância dessa vacinação, tá certo? Porque eu tenho de evitar que tenha uma reativação. E você está demonstrando que quanto maior o número de reativações, maior a probabilidade de ter demência. É Eu uma não, redundância. a Nature. É. Exato, exato. Quer dizer, esse estudo robusto, como você falou. Então, agora eu queria até te perguntar uma outra coisa, né? O tratamento. E você até já falou, existe quando tem, até para diminuir o tempo do herpes zoster, para diminuir as sequelas, a neurite pós-herpética, etc. Tem o antiviral. A gente trata a pessoa. E esses antivirais? Então, quando uma pessoa apresenta um quadro de herpes zoster, né, as bolhas lá na determinada parte do corpo, se ela receber um antiviral adequado e de forma adequada, isto protege de futura demência? Então, esse é um outro trabalho, não é mais o trabalho da Nature, é um trabalho publicado este ano também, numa revista importante, que é a Vaccines, e que mostra que sim, os pacientes que tiveram zoster e tomaram antiviral adequadamente, eles tiveram menos demência do que os pacientes que não foram tratados adequadamente. Enfatizando que provavelmente o mecanismo mais importante envolvido é realmente a reativação do vírus, é a lesão causada pelo vírus. Então, o que eu queria deixar bem claro é que todos esses trabalhos, pode ser que tenha alguma coisa da própria vacina que esteja contribuindo para a prevenção de demência, que esteja contribuindo para toda essa situação. Mas um dos fatores mais importantes é o vírus mesmo. Eu acho que, agora eu vou falar a minha opinião, o vilão da história é o vírus varicela zoster. É a multiplicação do vírus, é a resposta que ele desencadeia, é isto que vai causar lesão. Então, você prevenindo pela vacina, e você também, se você trata adequadamente, tem menos probabilidade. Agora, a, a, a proteção pela vacina é bem maior que a proteção pelo uso do remédio adequado. Em relação à demência, né? Em relação à demência. Certo, certo. Maravilha. Isso é ótimo. Essa informação é fantástica. Então, Marta, precisa tratar. Desculpa. Marta, eu tenho uma questão que é o seguinte: quem teve catapora na infância, que a maioria das pessoas, hoje até idosas, né, não foi vacinada, né, porque a vacinação contra a catapora é uma questão mais recente, essas pessoas têm um risco aumentado de demência também? Não, elas não têm um risco aumentado de demência, elas têm um risco aumentado de ter herpes zoster. E se tiverem herpes zoster, tem um risco aumentado de demência. Entendeu? Então, não é uma relação direta. Não tem um risco aumentado de demência, não, o fato de ter tido varicela lá no passado. Mas elas têm um risco aumentado de terem zoster. E se tiverem zoster, tem um risco aumentado de ter demência. Ufa! Depois de tudo que nós ouvimos, que você falou, nos animou, a minha pergunta é sobre a inclusão da bendita vacina zoster, né? Herpes zoster, no SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Eu andei pesquisando por aí
E eu até queria fazer um comentário com você, Marta. A gente está no período de conferência dos direitos da pessoa idosa, a começar pelos municípios, nos estados, e vai concretizar em novembro lá em Brasília. E eu já estava dizendo, sem ter essa publicação muito recente sobre a vantagem da vacinação, incentivado que as pessoas pusessem nas reivindicações da conferência, né, que saem de cada grupo, de cada nível dela, a inclusão da vacina no nosso como chama Do de SUS, vacina? do SUS. No SUS, através do calendário de vacinação. Eu olhei e vi que talvez no 2026 ela vai ser incluída. Eu queria que você tivesse, se você tem essas informações, e diga para nós o valor médio desta vacina. Ai, eu gostei tanto, quis saber isso, eu quero vacinar. Só para nossos ouvintes terem uma ideia de quanto custa e quando finalmente deverá ser incluída no nosso tão bem-sucedido SUS. Por favor. Então, a solicitação de inclusão já foi feita, inclusive já foi divulgado, né? E eu sei que ela está sendo analisada. Não sei mais assim, detalhes a respeito disso, mesmo que talvez ela seja introduzida em 2026, isso eu realmente não sei isso, né? A inclusão de uma nova vacina não é fácil, né? Depende de várias coisas, depende da carga da doença, depende do preço da vacina, depende da disponibilidade de venda, né? Nós tivemos agora recente, uma experiência trágica com a vacina de dengue, né? Uma pressão para a introdução da vacina de dengue e o fabricante não tem quantidade suficiente para vender. Então, aí, falta vacina, não dá para estender para outras faixas etárias, e aí a culpa fica de quem? Do SUS, né? E o fabricante não tem vacina para vender. Então, é uma série de coisas que a gente leva em consideração na hora da introdução de novas vacinas. Há uma grande torcida para que a vacina de herpes zoster entre no SUS, para pacientes imunodeprimidos, para idosos, isso realmente há uma grande torcida. Agora, o grande problema dessa vacina é o preço, né? A dose para nós, no varejo, né, para nós que vamos na saúde suplementar, é, em média, 800 a 900 reais uma dose, e o esquema são 2 doses, com intervalo de 2 meses. Então, 800 a 900 reais 2 vezes em 2 meses é muito cara, né? Claro que para o Programa Nacional de Imunizações, ela vai provavelmente ser um pouco mais barata, porque compra uma grande quantidade, mas não imaginem que seja muito mais barata que isso. Uma vacina nova, com uma tecnologia de ponta, é uma vacina cara. Esse é um dos grandes obstáculos para a introdução rapidamente dessa vacina, infelizmente. Mas, Marta, eu queria fazer um contraponto. Qual é o custo financeiro da demência? O Não, tudo, sim, O tudo, quanto isso impacta na vida das pessoas, das famílias, no que não, as famílias têm de gastar no cuidado que vai ser uma pessoa com sim, demência, com Alzheimer, não, pode por isso ficar que eu disse, 18, 15 anos e precisando de uma série de exames, internação, cuidador, remédio. E qual é o custo disso para o SUS? Porque o SUS também financia, por exemplo, a medicação para Alzheimer, por exemplo, né? A internação que vai necessitar, fisioterapia, etc. Quando eu tenho uma vacina, né, que é um dos fatores que provavelmente estão levando à prevenção de uma doença terrível que tem um custo enorme por anos a fio, o que é de economia por país é inimaginável. não, Inimaginável. Você não acha isso? não, sem dúvida. Por isso que eu disse, várias coisas são levadas em consideração na introdução de uma vacina, né? O preço, a disponibilidade, a carga da doença, né? Os trabalhos de custo-efetividade, né? São trabalhos que vêm sendo desenvolvidos mais recentemente no Brasil. Então, tudo isso é realmente levado em consideração. As suas observações são absolutamente corretas. Agora, daqui para frente, é contrabalançar tudo isso e ver o que dá para fazer.
Agora, Marília, leva isso nas conferências que você falou aí. Então, a gente tem, nós fomos em Bauru, Campinas, e a gente está trabalhando em Diadema, vai ter a conferência nesse final de semana aqui em São Paulo, já vai começar, da importância de botar pressão para que realmente aconteça isso. Para a gente, eu acho que é fundamental e aguardamos, e especialmente a questão do preço. Você veja, o salário mínimo ela está valendo cada dose quase 70 ou mais por cento do salário, que é 1.400, está dando quase 80% do salário mínimo, sendo que isso é um assunto muito sério no Brasil e nós temos que realmente assinar e pedir que é a questão de urgência, uma vez que o país está envelhecendo, cada vez envelhecerá mais. Mas totalmente de acordo, o SUS precisa sim, a gente aproveita esse espaço. E Marta, aproveita aí e fala, porque a gente depende de processo lá do Ministério da Saúde, tem todo um processo, mas que não demore a chegar para toda a população que dela precisar, e claro que vai ter critérios de elegibilidade, mas isto é fundamental. Concordo, concordo. Gente, ó, infelizmente, um assunto palpitante, né? Na hora que a gente coloca a questão de uma prevenção de uma doença tão impactante na vida de tanta gente e também da sociedade e do sistema de saúde e social, na hora que a gente encontra algo que pode diminuir o percentual, a probabilidade de uma pessoa ter demência, isto é importantíssimo. A gente tá, Marta, a gente tinha muito, a gente poderia continuar falando mais aqui, mas nós vamos ter de terminar. E eu queria te agradecer muito pelas suas palavras, a forma como você explica e dá para nós, de uma forma muito consistente, essa explicação. Quer dizer, o fato de agora ter encontrado não apenas uma associação, mas até mesmo uma relação causal, de causa e efeito, da vacina contra a herpes zoster, principalmente, como você falou, esta mais recente, tá certo? Desculpa, as duas, viu? As duas. É As que a duas. outra praticamente não está sendo mais distribuída, mas as duas. Tá certo? Ah, desculpa. Então, tá. Então, a vacina contra a herpes zoster, qual seja, Isso. e prevenir isto, demência, isto é incrível, Marta. Isso é uma informação que a gente precisava ter nesses últimos anos, tempos, porque quando eu comecei a estudar geriatria, uma das coisas, e até agora, né, demência, Alzheimer, nossa, não tem direito como curar, não tem como a prevenção é muito complexa, etc. e tal, e agora a gente está encontrando um caminho que é muito interessante. E por mais que seja cara a vacina, ela vai ficar mais barata do que ter toda a demência e todas as complicações e todo o curso do tratamento de uma demência por anos a fio. Então, eu queria te agradecer muito, Marta, porque você estava aqui nos não só alertando, mas clareando sobre essa questão de uma forma muito científica, e aqui te agradecemos. Então, o canal que rola na Geronto é muito grato à sua vinda aqui e à sua expertise. Eu vou te dar um último minuto para você fazer um fechamento, enfim, um fechamento que você quiser sobre este assunto, e depois a gente termina, né? Então, Marta, faça aí um fechamento. Bom, a primeira coisa eu quero agradecer as perguntas, foram muito pertinentes, né? Agradecer a acolhida e deixar claro o seguinte: a situação é complexa. Eu tentei trazer uma coisa assim em termos mais simples e tal, mas, por exemplo, esse trabalho da Nature que vocês estão falando tanto, eu não sei se eu já falei, ele foi apresentado para a revista em novembro de 2023 e ele foi aceito em fevereiro de 2025. Ou seja, ele ficou mais de um ano com aquelas idas e voltas, sabe? Melhora isso, melhora aquilo, para vocês verem a complexidade do assunto, né? Então, assim, eu acho que tentei passar de uma maneira menos formal, de uma maneira mais acessível, mas o assunto é complexo. Agora, é o que o Sérgio disse, é uma luz no fim do túnel.
É uma primeira vez que a gente vê aí alguma medida de prevenção em relação a essas demências neurodegenerativas, né? E eu acho que isso deve mudar a, a visão do PNI a respeito da introdução dessa vacina. Essa é a minha opinião. Espero que eles compartilhem dessa opinião. Muito obrigada, viu, pessoal? Não, nós é que agradecemos a sua participação muito importante e científica. Marília, Carlos, vocês querem dar uma palavra para a Marta? Carlos? Sim, sim, só agradecer a Marta mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo esse assunto tão importante, e dizer que a gente fica agora na torcida para que realmente seja implementada essa questão no SUS, né, para que todos tenham acesso, porque por esse valor que a vacina custa, né, a gente tem uma população muito pequena que tem acesso, né, dos nossos idosos no país, né? E reforçar o que o Sérgio falou, né? Que os responsáveis por isso, né? Que pensem nessa questão, né? De que o que é mais barato, né? O que é mais barato? Poder implantar a vacina ou ter que depois cuidar dessas pessoas, né, com todos aqueles custos que o Sérgio já trouxe. Então, acho que botar na balança isso, se gestores puserem isso, vão ver que vale a pena, eu acho, investir na vacina, fora a qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigado, Marta. Perfeito. Antes de agradecer, Marta, eu só quero fazer aqui um comentário que eu exagerei na conta do valor em relação ao salário mínimo, batendo 60%. Eu exagerei um pouco, calma lá. Né? E é uma informação importante que o salário mínimo é vigente no nosso país. Marta, sua fã, obrigada pela Obrigada. atenção. Nossa, dispensar o seu conhecimento para nós, atender nosso convite. Muito obrigada mesmo, Eu é que viu? Você é agradeço. preciosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Marta, você foi preciosa, é preciosa, né? E não tem preço o que você nos falou aqui. Muito Gente, obrigada. Marta, agradecendo profundamente as suas palavras sábias, né? O canal que rola na Geronto vai terminar esta gravação, esse episódio, até de forma bem agradecida e satisfeita. Nós estamos satisfeitos com o que foi discutido aqui e peço a vocês que nos seguem, né? Vão lá, dê um like na gravação, para que o YouTube priorize o canal, né, quando algum assunto de gerontologia surgir, tá certo? E também compartilhem essa gravação ao máximo, são informações preciosíssimas. Precisa muita gente, até gestores precisam escutar essa gravação, tá certo? Levem essa gravação lá nas conferências para mostrar para as pessoas, para mais gente, tá certo? Então, eu queria mesmo agradecer e quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva. Isso é muito importante para nós. E, gente, mais uma vez, muito obrigado, Marta, por discutir este assunto, a vacina contra a herpes zoster e a prevenção de demência, principalmente Alzheimer. Muito obrigado e até uma próxima.